Estudaremos nesta aula as grandezas elétricas fundamentais, que são conceitos importantes para que adiante possamos desenvolver nossos projetos. Vamos começar. Primeiramente, veremos um conceito básico da física, referente à constituição da matéria. A matéria é composta por átomos que, por sua vez, são compostos por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons de carga positiva e os nêutrons, que não possuem carga, estão localizados no núcleo atômico. Já os elétrons de carga negativa giram em torno do núcleo. Sendo assim, um corpo estará eletrizado quando houver falta ou excesso de elétrons. É essa falta ou excesso de elétrons que define a carga elétrica, podendo ser positiva quando há falta de elétrons ou negativa quando há excesso de elétrons. A unidade utilizada na medição de cargas elétricas é o Coulomb. A carga elétrica do elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O deslocamento de cargas dentro de um condutor é chamado de corrente elétrica, que é o fluxo de cargas por unidade de tempo. A unidade de medida utilizada para quantificar a corrente elétrica é o ampere, sendo que 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Para que exista deslocamento de carga, ou seja, corrente, é necessário que exista uma diferença de potencial. Fazendo uma analogia para facilitar o entendimento, a diferença de potencial equivale à pressão que a água exerce em uma rede hidráulica. Quando colocamos uma caixa d'água elevada, a diferença de altura entre a caixa d'água em um determinado ponto de utilização cria pressão no ponto de utilização, possibilitando o fluxo de água. Assim também acontece com a eletricidade. Um gerador, uma pilha ou uma bateria acumula cargas de certa polaridade em um polo, enquanto que no outro polo há deficiência de cargas. Desta forma, esses dispositivos provocam uma diferença de potencial entre estes polos denominada DDP, ou tensão. A resistência elétrica é a característica que o material tem de se opor à corrente elétrica quando submetido a uma diferença de potencial, conforme a seção transversal do material através do qual a corrente flui. A unidade de medida utilizada é o ohms e seu símbolo é o ômega. Os materiais considerados bons condutores, tais como platina, prata, cobre e alumínio, possuem uma resistência elétrica baixa. A resistência elétrica mais baixa que encontramos é a da prata, que é de 1,59 vezes 10 elevado a menos 8 ohms. O segundo material melhor condutor é o cobre, com resistência de 1,72 vezes 10 elevado a menos 8 ohms. Os isolantes são materiais considerados maus condutores, por exemplo, PVC e EPR, e têm resistência elétrica alta. Neste caso, a resistência mais alta que temos, ou seja, o material mais isolante, é o Teflon, com resistência de 1022 a 1024 ohms. O PVC tem resistência de 109 ohms. Quando a corrente elétrica passa por uma lâmpada, esta se acende, aquece e emite luminosidade. A intensidade de luz e calor percebida por nós nada mais é do que a potência elétrica, medida em watts, que foi transformada em potência luminosa e potência térmica. Por fim, vamos entender o conceito de energia.
Energia é tudo o que pode ser transformado em calor, ou trabalho mecânico, ou forma de movimento, ou luz. Através de uma máquina, por exemplo, um motor, uma caldeira, um refrigerador, um alto-falante, uma lâmpada, entre outros. Sendo assim, a energia elétrica é a potência realizada ao longo do tempo e é dada em kWh. As contas residenciais de energia normalmente apresentam suas medições em kWh, e mais adiante veremos como calcular a energia elétrica. Nesta aula conhecemos as grandezas elétricas fundamentais, que serão importantes para fazermos alguns cálculos ao longo do curso, definindo corretamente o projeto elétrico.